passando aqui rapidinho. Eu vou cantar um louvor enquanto o pessoal chega, mas eu quero dizer para você, hoje eu vou mencionar aqui algumas pessoas da Bíblia. Pai do Senhor, minha pastora Helena, tudo bem, querida? Algumas pessoas que passaram da Bíblia, que passaram por momentos difíceis. Alguma delas podemos dizer até que teve uma depressão. Para que você entenda que você não está sozinho nessa luta. Homens e mulheres de Deus passaram por tempos difíceis, como nós estamos passando, e venceram. E você, eu, nós venceremos também. Eu não sou feito de ferro e nem de aço. Eu também sinto cansaço e aflição. Coração às vezes fica em pedaço. Mesmo assim, ainda mato um leão. Posso até não ser contada em minha casa, por estar no campo a pastorear. Mas na hora em que o gigante aparecer, eu terei a pedra para o derrubar. Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome. Sou vencedor, por mais que o mundo queira, o mal não me consome. Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci para ser cabeça. Sou vencedor, Deus guarde a minha alma para que eu não pereça. Eu fui deserto de areia, agora sou um marco, vida que Deus dá. Eu era um rio secando, agora sou nascente que não vai secar. Sou vencedor, jamais vou recuar. Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome. Sou vencedor, por mais que o mundo queira, o mal não me consome. Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci para ser cabeça. Sou vencedor, Deus guarde a minha alma para que eu não pereça. Sou vencedor, jamais vou recuar. Sou vencedor, jamais vou recuar. Aleluia, glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, você é um vencedor. Você é uma vencedora. Tô vendo aí pastor Tiago, meu sobrinho lindo lá da Bahia, Juazeiro. Pastora Tatiane, Mateus, Deus abençoe. Irmã Lucileia, Deus abençoe. Minha querida pastora Tatiane, Deus abençoe. Também pastora Helena. Pai do Senhor, minha querida, meus sentimentos aí pelo recolhimento da sua mãezinha. Eu sei que você é guerreira e está aguardando aí o grande dia de estarmos todos juntos na glória. Que Deus abençoe todos vocês que estão aí conosco. Eu quero falar hoje um pouquinho com você, não vou demorar, sobre homens e mulheres de Deus, resumidamente, que passaram por momentos difíceis e venceram, né? Mas tiveram seus momentos de fraqueza. Então não se desespera não, se de repente você se sentir um pouco enfraquecido, se de repente você chorar. Como diz aqui esse louvor que eu trouxe para vocês já de abertura, eu não sou feito de ferro e nem de aço. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu também sinto cansaço.
todos nós sentimos, nós não somos de ferro, nós não somos de aço. Então, nós precisamos entender isso, que somos humanos, somos pessoas humanas, né? Como todos, e às vezes só porque somos evangélicos, ou somos pastores, ou estamos na frente de de um trabalho, de um evangelismo, pastoreando ovelhas, ou estamos na igreja, as pessoas acham que precisamos ser de ferro. Não podemos chorar, não podemos ter sentimentos, não podemos, de vez em quando, falar socorro, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Não, meu irmão, minha irmã, tem muitos homens de Deus na palavra que nos traz referência que você pode sim, homens e mulheres de Deus, você pode chorar sim, você não é de ferro, mas o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele sim nos sustenta, ele sim nos fortalece, e quando nós estamos mais fracos, quando nós sentimos mais frágeis, a palavra de Deus vai dizer, é aí que nós somos fortes, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sou vencedor. Foi Deus quem me escolheu, nasci para ser cabeça. Sou vencedor. Deus guarde a minha alma para que eu não pereça. Sou vencedor, jamais vou recuar. Amém? Então vamos lá, vamos começar por Moisés. Moisés, depois o pastor Tiago, se quiser entrar aí, pastor, te chama, hein? É só chamar. Pra gente falar um pouquinho sobre isso. Homens e mulheres de Deus que, passaram por momentos difíceis, mas não estiveram sozinhos. Deus esteve com eles o tempo todo. Gisele Mendes, minha querida, paz do Senhor, muito bom tê-la conosco. Moisés, escolhido como libertador do povo de Israel, da denominação egípcia. Moisés se entristeceu com o pecado do povo, olha só. E isso acontece, quem é pastor, pastora aí, pastora Fátima, paz do Senhor, minha querida, muito bom tê-la aqui conosco também. Eu estou falando aqui, pastora, sobre homens e mulheres de Deus que passaram por momentos difíceis, também, como nós talvez estamos passando agora, porque cada um tem seu tempo, a sua história, a sua resistência, e foram, passaram, pediram socorro a Deus, mas não foram abandonados por Deus, e não seremos nós que seremos abandonados nesse tempo tão difícil que estamos passando, e temos visto pessoas depressivas, angustiadas, pessoas desanimadas. Não podemos desistir, desanimar, porque Deus está no controle. Voltando, continuando aqui, Moisés foi escolhido como libertador do povo de Israel, da denominação egípcia. Moisés se entristeceu com o pecado do povo, do seu povo, enquanto, em outra ocasião, Moisés se queixou da ingratidão da multidão que reclamava copiosamente. Lá em Êxodo, capítulo 32, versículo ali pelo 32 também. Diante do pecado dos israelitas, olha só, Moisés chega a pedir a Deus que o risque de seu livro. Moisés ficou tão desesperado, tão angustiado, e quantas das vezes, aqui Deus fala comigo, fala com você, que é ministro da palavra de Deus, quantas vezes a gente não pede a Deus assim, ai Senhor, me tira da frente da obra, me tira desse trabalho, eu não aguento mais, nada acontece, o povo não escuta o que a gente fala, eu não sei mais o que eu faço, meu Deus, me tira, eu quero ser uma ovelha só no banco, eu não quero mais fazer a obra. Quantas vezes isso não acontece conosco? Quando acontecer, meu irmão, minha irmã e meu irmão, pastores, líderes, acredite, você está na síndrome de Moisés. Ele passou por esse processo também, porque ele viu ali a ingratidão dos israelitas e pediu a Deus até que riscasse o seu nome. Mas por várias vezes o Senhor o confortou ao longo da sua árdua jornada. Queridos e queridas, a jornada não é fácil para ninguém. A jornada não é fácil. Jesus não disse que seria fácil em nenhum momento. Às vezes a pessoa aceita Jesus e quer que tudo seja fácil. Não vai ser.
mas você não está sozinho. E o Senhor vai nos ajudar sempre, caminhando ao nosso lado, nessa árdua jornada que é sermos fiel a Deus. Quem disse que ser fiel a Deus é fácil, meu irmão e minha irmã? Jamais vai ser fácil, porque o que te espera, a recompensa que nos espera, não tem preço, não tem como se comparar, é grande demais. É muito maior do que tudo isso que nós passamos aqui. Então, nós estamos aqui como se estivéssemos fazendo um estágio, uma faculdade, para herdarmos, né, a glória de Deus. Então, nós temos sim que passar pelas provas e tirar a melhor nota possível para herdarmos, né, o diploma da glória de Deus. Amém? A outra pessoa, né, outro personagem bíblico que sofreu, que passou por luta, pode ter passado por um processo de depressão, ou de ansiedade, ou de síndrome, alguma síndrome, né, conhecida hoje, mas que naquela época nem se falava, é a nossa Noemi, né? Por causa da fome, Noemi saiu de Belém, partiu com Moabe, juntamente com o marido e 2 filhos. Lá, seus filhos, Malom e Quilion, se casaram, mas tempos depois os 3 homens da casa acabaram morrendo. Você sabe o que é isso? Morreram os 3, o marido e os 2 filhos de Noemi. Aí a gente fica pegando essas histórias, essas referências bíblicas e fica pensando, meu Deus, eu não tô passando nem uma gota no oceano do que esses homens e essas mulheres de Deus passaram no passado, né? E Noemi perde o marido e os 2 filhos, né? Morreram. Noemi retorna para Belém na companhia de Ruth e ao chegar na sua terra natal, ela adota o nome de quê? Mara. Mara, porque grande era a sua amargura. Me tem dado o todo, que ela achou que, né, o Todo-Poderoso lhe tinha dado amargura. Então ali ela já se sentiu amarga. Já foi um sentimento ali de angústia, de tristeza que Noemi sentiu, né? Tá lá em Ruth, capítulo 1, versículo 20, quando ela pede para ser chamada de Mara. A amizade de Ruth, que se casa com Boaz e dá à luz um filho, trouxe de volta a alegria dessa pobre mulher, né, de Noemi. Então, temos aqui a segunda personagem que passou, sim, por um processo de angústia, ansiedade, por que não depressão, né? Vamos conhecer, trazendo para os dias atuais, se chegassem com a história da Ruth na frente de um psicólogo, eles já logo passariam tarja preta para ela e falavam, olha, você tem que tomar porque você tá com depressão. Porque perdeu o marido, 2 filhos, né? Passar aquela toda, sair da tua terra para perder na outra terra. Com certeza ela já estaria tomando Rivotril. Com certeza, né? Mas vamos entender que o Senhor, nada contra, viu, gente? Porque precisa sim passar pela medicina. A medicina tá aí para ser obedecida, para ser seguida, para ser, né? Porque Deus deu sabedoria aos médicos. Mas eu só tô explicando que naquele tempo não tinha e que Deus era o socorro desse povo. Então, Noemi, já falei de Moisés, falei de Noemi, vou falar um pouquinho de Saul, primeiro rei de Israel. Olha só, Saul era atormentado constantemente por um espírito mau enviado da parte de Deus e só sentia alívio quando Davi tocava a sua harpa. Olha só, tá lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. Em 1 Crônicas 10, diante de uma forte batalha contra os filisteus, o monarca viu seus 3 filhos serem mortos. Você sabe o que é isso? Um pai vê os filhos serem mortos, né? E seus inimigos feridos gravemente por uma flecha, ele teme cair nas mãos dos oponentes e declina tirar a sua própria vida. E isso aqui, o caso de Saul, é o caso mais extremo que nós temos visto nos dias atuais, né? Ele tinha ali o refrigério da música, da harpa de Davi. Davi tocava a harpa, ele se sentia bem. Então ali Deus já estava dando um sinal, né? Entra na posição, porque comigo vai dar certo, né? Se acerta, se conserta, mas Saul
né, estava sempre vacilando, estava sempre escolhendo o lado errado, estava sempre escolhendo fazer o que era errado. Aí o espírito mal vinha atormentá-lo, porque quando nós abrimos brecha na nossa vida, quando nós abrimos brecha para o inimigo, o que que acontece? O inimigo não vai ficar de longe sorrindo para você, ele vai vir e vai tentar te atormentar o tempo todo, levar à loucura, levar ter a tentativa de tirar a vida. Por isso é importante, meu irmão e minha irmã, quando nós estivermos passando por momentos de aflições, que nós venhamos nos apegar, nos agarrar a Jesus, não nos afastar, aí que mais ainda nós precisamos de estar em comunhão com Deus, porque o inimigo aproveita cada brecha para poder entrar, e aqui no caso de Saul é um caso também muito comum nos dias atuais, onde a depressão leva a pessoa a cometer suicídio. Chegou ao extremo. Por quê? Porque ele escolheu, ele tinha o remédio. Deus veio em socorro? Sim, Deus mandou Davi tocando louvores com a harpa. O espírito mal se afastava. Mas a escolha dele depois era voltar a perseguir Davi, era voltar a fazer o mal, era voltar a desobedecer a Deus. E foi assim até que ele cometeu o próprio suicídio ali, se jogando em cima daquela lança para não perder, né, para o inimigo, mas acabou perdendo a sua própria vida. Temos também a referência de Davi. Sim, Davi também passou por processo difícil. Davi também passou por um momento difícil. Já falei de Moisés, já falei de Noemi, já falei de Saul. Agora eu vou falar de Davi, para você entender que essa luta que você está passando, você não passou, não é o único que passou por ela, que passa por ela, que nós estamos passando. Homens e mulheres de Deus sofreram. Então nós não podemos querer que a nossa vida seja eternamente um mar de maravilhas. E aqui Davi, tido como homem segundo o coração de Deus, Davi nunca escondeu suas frustrações e mazelas. No decorrer de alguns dos seus salmos, no Salmo 38:4, ele lembra da sua iniquidade. São como cargas pesadas para a sua força. No texto de 2 Samuel, o rei de Israel lamentou a morte do seu filho. Quem não sabe aí a história, né? Que ele teve aquele filho com Betseba e que ele raspou a cabeça, ficou ali sem comer, cobriu a cabeça de cinza ali pedindo para que seu filho, né, não morresse. Mas acabou, né, que era ali um fruto do pecado dele, da desobediência dele a Deus, e o pecado tem consequência. E o filho morre, né? Então ele chorou a morte do filho. Que foi fruto do adultério dele com Betseba. Lá em 2 Samuel capítulo 12, versículos de 15 a 23. E Absalão, que foi morto em uma emboscada. Outro filho dele, né? Que foi morto em uma emboscada. Em 2 Samuel 18:33. Ele questionava por que não morrer no lugar do seu herdeiro. Imagina, já tinha, né, aquele trauma de ter perdido um filho e aí vai e perde outro, né? Então, eu acho que um pai e uma mãe nunca tá pronto para perder um filho, a verdade é essa. Aliás, nós não estamos prontos nunca para perder nenhum ente querido nosso, nenhum, né? Somos frágeis ainda nessa área da nossa vida. O Senhor, né, ainda precisa ter misericórdia de nós nessa área. Nós sabemos que está com Ele, mas ainda assim dói a gente não ter aquela pessoa mais na nossa companhia. Imagina ali a história de Davi. E Davi, né, pediu, por que não levou a mim? Quem de nós nunca não falou isso diante da perda de uma ente tão querida? Ai, por que não foi eu? Porque a dor que fica é para quem... A dor que sente é quem fica, não é quem vai. Quem vai em salvação, então, tá muito melhor que nós. Mas a dor é para quem fica. E é uma dor, assim, muito grande. Que se a pessoa não estiver firme na rocha com Jesus, ela acaba entrando em depressão. Então nós temos aí a história de Davi, que também chegou a pedir a morte por conta, né, da tristeza de duas perdas. Meu irmão e minha irmã, você não está sozinho nessa luta. Vou falar sobre Jó. Você não está sozinho nessa luta. Existe um Deus do teu lado, como existia do lado desses homens, dessas mulheres, que chegaram sim ao fundo do poço, que chegaram a quase pedir a morte, alguns deles.
mas permaneceram, porque a graça, porque a misericórdia do Senhor o sustentaram. E vai sustentar a mim e a você também nesse tempo tão difícil que estamos vivenciando, amém? Jó, conhecido tanto por sua paciência, né? Tem gente que até diz, ai meu Deus, me dê paciência de Jó. Tá, cuidado que quando você pede a paciência de Jó, Deus pode te dar a luta de Jó para que você possa, né, exercer a paciência dele. Eu não quero, né? Eu não quero e sei que você também não. Então, conhecido aqui, né, pela sua paciência, quanto pela sua aflição sofrida no texto do Antigo Testamento. Jó sofreu com a grande perda dos seus bens, de sua saúde, dos seus 10 filhos. Olha isso, igreja, 10 filhos. Meu Deus, se um já dói, imagina perder 10 filhos de uma vez só, numa catástrofe. Não deu assim, enterrou um, cumpriu o luto, foi enterrar o outro, não. Pá, pum, morreu, né? E ele ainda precisou lidar com comentários negativos. Olha, mas isso fere, isso machuca, isso dói, mas dói muito. A gente está passando pela luta, está passando por problemas e ainda ouvir aquelas vuvuzelas de Satanás, aquelas pessoas que sem noção, que ao invés de serem seus amigos, de orarem por você, o que elas fazem? Elas entram, né, para poder criticar, fazer comentários maldosos, comentários ali, né, negativos, né? Precisou lidar com comentários negativos imaturos de amigos e até da própria esposa. Isso nos prova que às vezes está dentro da nossa casa as pessoas que vão nos ferir. Ei, Deus manda te dizer, não adianta fugir, não adianta fugir da tua casa, porque às vezes, se não está nos amigos, está dentro de casa. Às vezes as pessoas que nós mais amamos vão usar palavras para nos ferir, para nos machucar, para tentar nos tirar da presença de Deus, para tentar nos levar a desistir. Olha o que a mulher de Jó fala para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Meu irmão e minha irmã, eu posso entender aqui que indiretamente a mulher de Jó aconselhou ele a se suicidar. Acaba com a tua vida de uma vez. O que ela estava lendo? E era a mulher dele, era a parceira dele. Ela quem ele mais amava, era a mãe dos filhos dele. Às vezes pode ser um irmão, pode ser uma irmã, né? Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho. Mas você e eu não estamos livres de sermos humilhados e afrontados por pessoas que amamos. Dói muito. Mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus permite que nós passemos por essas afrontas para poder nos fortalecer, fazer com que nós venhamos trabalhar o atributo, né, da fé, que nós venhamos trabalhar os dons espirituais, o domínio próprio. Porque quando somos afrontados, a vontade que dá é de contra-atacar. Eu costumo dizer que quando a gente apanha numa face, Jesus manda dar a outra. Mas muitas das vezes a nossa vontade é de dar na outra. Não é de dar a outra, não. Mas nós precisamos trabalhar os dons espirituais, dar a outra face. Vai chorar no quarto, na presença de Deus, mas deixa Deus tratar com as pessoas que se levantam contra você. Porque Deus aqui na história de Jó vai tratar com os amigos de Jó, né? E Deus vai dizer para eles que só perdoa eles, que só vai resolver, só vai abençoar a vida deles se Jó orasse por eles. Então, meu irmão e minha irmã, não se preocupe. Todas as pessoas que se levantam contra a sua vida, Deus vai fazer que se transforme como intercessores. Vai ter que descer, vai ter que reconhecer Deus na sua vida. Porque é assim que o nosso Deus faz. E Jó, né, ele precisou lidar com esse comentário da sua própria esposa, como disse aqui. E em várias partes, Jó
ele destrincha a sua dor diante do quadro que ele estava vivenciando, e ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento, questionando por que não morreu ainda na madre. Está lá em Jó 3:11. Então você está entendendo, né? Você está entendendo que homens e mulheres de Deus passaram por lutas, passaram por momentos difíceis, mas não se desistiram da luta. O único aqui até agora que eu mencionei, eu falei de Moisés, eu falei de Saul, eu falei de Noemi, eu falei de Jó. O único aqui que desistiu foi aquele que escolheu não ouvir a Deus. Mas ainda assim Deus mandou socorro, porque mandava Davi tocando um hino com a harpa e o espírito se afastava, mas ele escolhia voltar para o erro. Esse é o pecado de Deus limpar e voltar para o erro, de Deus limpar e voltar para o erro, de Deus limpar e voltar para o erro, porque cada vez que volta para o erro, o demônio volta e traz 7 piores, e aí chega até, né, consumar o pior. Por isso que quando Deus limpa, precisamos manter a posição e confiar em Deus, porque se Deus limpou, Ele tem chamado, Ele tem propósito, Ele tem história, Ele vai sustentar, Ele vai fortalecer, Ele vai acompanhar até o final e Ele vai dar a vitória. Precisamos crer nisso. Vamos falar um pouquinho, eu já estou acabando, sobre Jeremias, tá? Jeremias também não ficou por trás, né? Ele era considerado já um profeta chorão, eu me identifico muito com ele. Não sei porquê. Mas Jeremias, considerado profeta chorão, né? Eu acho que a gente era parente. Jeremias lutou com grande solidão, sentimento de derrota e insegurança. Chamado para pregar, ele foi impedido de casar e ter filhos. Olha isso, né? E conviva com os constantes rejeições por parte das pessoas. Muita gente rejeitou ele, muita. Ele viveu com muita rejeição. Eu imagino, ele chegando naquele cantinho e chorando, né? Fica até com dó dele. Aí, assim como Jó, ele se amaldiçoou no dia em que nasceu e lamentou que saiu da madre, para que seus dias se consumam na vergonha. Leia lá em Jeremias 20:18. Jeremias também foi perseguido. Se lermos a história, vamos ver que ele foi, né, chicoteado, foi jogado num poço, maltratado, né? Quem não chora numa situação dessa? Até eu que sou mais boba, né? Então ele já era, né, uma pessoa assim de um sentimento, né, de uma parte sentimental mais aflorada. Foi proibido de casar, foi proibido de ter filhos. Então a vida dele era para servir a Deus, e às vezes viu ali Jerusalém ser destruída, né? E o povo não escutava ele. Porque é triste, irmãos. Olha, eu vou ser sincero com vocês, eu tenho certeza que você que é homem, você que é mulher de Deus, você que é profeta de Deus, vai saber o que eu tô falando aqui. É muito triste quando a gente entrega algo de Deus, quando a gente fala algo que Deus está falando, né? Quando a gente vai entregar uma profecia e a pessoa ignora completamente, a pessoa não quer saber, a pessoa não quer ouvir, a pessoa escolhe continuar no erro. Isso dói, isso machuca, isso incomoda, isso daí dá uma vontade da gente falar assim: ah, Senhor, para que o Senhor nos usou? Se essas pessoas estão ignorando, se elas não estão nem aí, se elas não querem te ouvir, por que o Senhor não usa outra pessoa? Quem nunca falou isso, né? Ah, usa outro vaso porque eu não quero mais. Não dá, a gente fala, o crente não apluma. A gente fala, o crente não toma posição, só escuta o que convém, o que não convém não escuta. E eu imagino ali Jeremias dentro dessa situação, porque ele falava da idolatria, ali ele falava dos ídolos, ele falava que Deus ia destruir Jerusalém, e ninguém acreditou em Jeremias, a ponto de Nabucodonosor tomar ali, né, com a permissão de Deus, aquela cidade, destruir, levar o povo cativo, como já ministrei aqui há dias atrás. Então, meu irmão e minha irmã, Jeremias, o nosso profeta chorão, passou também
por seu momento de luta, por aqueles dias difíceis. Me acredito, bota dias nisso. E é mais uma referência de que eu e você, de que nós não estamos sozinhos, que a luta que estamos passando não é para a nossa destruição. Todos os homens e mulheres de Deus passaram. Vamos falar de Jonas rapidinho? Se a gente ficar aqui, olha, eu vou ser sincera, tem muita gente, mas eu vou parar, eu vou falar só sobre Jonas e acho que vou parar em Jonas. Vamos lá. No 4º capítulo do livro do profeta Jonas, Jonas pede que Deus tire a sua vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha outro depressivo aí, olha outro. Será que quando a gente pede para morrer, a gente quer morrer mesmo? Eu acho que o sentimento que nos leva a pedir para morrer é o sentimento de que, eu não queria que fosse desse jeito, né? É o sentimento de querer que as coisas fossem do nosso jeito. Mas nós temos que entender, meu irmão e minha irmã, que nem tudo é do nosso jeito. Nem tudo é como a gente quer. Nem tudo é do jeito que a gente quer. As coisas acontecem do jeito e da forma que Deus quer. E Jonas, né, é uma referência disso, porque ele fica ali revoltado, ele queria que aquela cidade de Nínive não fosse salva, mas Deus queria salvar aquele povo. Então as coisas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Porque a melhor me é morrer do que viver. Jonas 4, capítulo 4, versículo 3. Isso se deu após Jonas pregar para os moradores de Nínive e anunciar que Deus traria destruição à cidade. Arrependido dos seus caminhos, o povo se rende ao Deus único, mas a atitude irrita o profeta. Ao final do livro, Deus confronta Jonas sobre seu orgulho e egoísmo. Então, meu irmão e minha irmã, nós diante de Deus não podemos nutrir orgulho, egoísmo. Quando nos colocamos na brecha, quando nos colocamos na mão de Deus para sermos usados por eles, para sermos, para fazermos a vontade dele, precisamos entender que não é a nossa vontade que vai prevalecer, como Jonas queria ali, é a vontade de Deus. Então se entrega e confie que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mesmo quando a gente não consegue entender, mesmo quando ela nos causa dor, dor momentânea, mas pode ter certeza que não será uma dor eterna. Lá na frente você vai entender por que Deus fez aquilo e você vai falar, Senhor, perdoe até pela tristeza que eu senti, porque foi muito melhor assim. Porque o nosso Deus sabe o que faz, nós é que não sabemos de nada. E esses homens, essas mulheres de Deus que eu mencionei aqui para vocês, foram pessoas que, tiveram seus dias difíceis também. E tem muito mais. Se eu continuar aqui procurando no estudo, eu vou achar muito mais. Tem Judas também, o discípulo de Cristo, Judas Iscariote. Seu nome sempre será associado à traição, ao se dar conta que havia vendido o Filho de Deus por 30 moedas, Judas Iscariotes devolve o dinheiro para o sacerdote e tomado por um grande remorso, ele decide se enforcar. Primeiro ele tentou fazer um conserto ali, mas aí a gente já começa a refletir aqui, entender que tem coisas que não tem volta mais não. Tem coisas, tem decisões que a gente toma, tem coisas que a gente faz que não tem volta. Precisamos analisar, refletir, um tapa dado, Não tem como voltar atrás. Uma palavra lançada, ela, por mais que você peça perdão, ela não volta mais. Tem atitudes que se você tomar, não tem como voltar atrás. Você pega um prego, você bota um prego na cerca, num pedaço de madeira, depois você se arrepende, você vai lá, arranca aquele prego. Eu tô arrependido de botar esse prego aqui. Mas você vai olhar se o buraco não ficou na tábua. Aquela tábua nunca mais será a mesma, vai ficar sempre com aquele buraco. Então foi o que aconteceu com Judas. Ele se arrependeu, ele entendeu que traiu. Ele se arrependeu não, ele sentiu remorso por ter traído o Filho de Deus. Ele tentou consertar, mas não tinha mais conserto. Os homens lá não aceitaram, os soldados não aceitaram. Claro que nós entendemos que tinha que se cumprir a palavra de Deus,
Mas aí o que ele vai fazer? Em vez de ter o arrependimento sincero, ele teve o remorso. E o remorso não perdoa pecados. O remorso é aquilo que você, na verdade, no fundo, você não está nem arrependido. Talvez a preocupação é o que os outros vão falar de você, o que os outros vão pensar, como que você vai conviver agora com as opiniões das pessoas, mas não necessariamente arrependido pelo mal que fez aquela pessoa. Então isso se chama remorso. E diante desse remorso ele pensou, bom, tem mais jeito para mim nessa terra não. Eu vou ter que botar fim mesmo agora, porque como é que eu vou olhar para os outros? Entrou o remorso, entrou a vergonha, que o remorso anda acompanhado com uma vergonha que cega, e ele foi lá e tirou a sua vida. Então, queridos e queridas, busque sempre a presença de Deus na sua vida. Se você está se sentindo mesmo muito frustrado, muito depressivo, angustiado com essa situação, precisa de ajuda, busque ajuda, busque um conselheiro, uma pastora, um pastor, uma pastora, um líder para conversar. Se você achar que precisa de ajuda de um psicólogo, não tenha vergonha. Se você acha que precisa de um médico para tomar um medicamento, não tenha vergonha. Já disse, Deus deu sabedoria aos médicos para isso. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Mas também nunca desista de buscar a presença de Deus. Repito, como eu comecei essa live que estou terminando agora, louvando a Deus, né? Nós não somos feitos de ferro e nem de aço. Nós também sentimos cansaço e aflição. O coração, às vezes, fica em pedaço. Mas ainda assim, quando preciso, nós matamos um leão, né? Então, você não se julga de ferro. Não, mas eu sou de ferro, eu tenho que ser. A minha família tem que ver. Você tem o direito de chorar. Você tem o direito de pedir socorro quando você assim sentir que é necessário, tá? Então, não se desespere. Lembre que homens e mulheres de Deus passaram por lutas, mas seguraram na mão de Deus e foram vencedores. E a palavra que eu trago para você hoje, você será vencedor. Você não vai perder essa guerra. Você não está sozinho nesta guerra. O Senhor dos Exércitos está com você. O Senhor dos Exércitos, nosso Salvador Jesus Cristo, está estendendo a mão agora e dizendo, segura, filho, segura, filha, segura na minha mão, porque eu sou contigo e não vou te abandonar. Eu sou contigo e não vou deixar você se sentir abandonado, não vou deixar você sozinho nessa luta. Você não está sozinho, meu irmão, você não está sozinho, minha irmã. Você só precisa crer, confiar e seguir em frente. Vai passar, tá bom? Deus é contigo, receba essa palavra. E mais uma vez eu repito aqui. Eu não sou feito de ferro e nem de aço. Eu também sinto cansaço e aflição. Coração às vezes fica em pedaço. Mesmo assim, ainda mato um leão. Posso até não ser contada em minha casa, por estar no campo a pastorear. Mas na hora em que o gigante aparecer, eu terei a pedra para o derrubar. Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome. Sou vencedor, por mais que o mundo queira, o mal não me consome. Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci pra ser cabeça. Sou vencedor, Deus guarde a minha alma pra que eu não pereça. Eu fui deserto de areia, agora sou um marco, vida que Deus dá.
Eu era um rio secando, agora sou nascente que não vai secar. Sou vencedor, jamais vou recuar. Sou vencedor, jamais vou recuar. Então, meu irmão, é isso aí. Você é vencedor. Você não pode recuar, né? Amei esse louvor. Qual o nome? Eu acho que é Sou Vencedor mesmo, pastor Tiago. Eu vou pesquisar e te mando, viu? Ele é muito bom mesmo. Glória a Deus. Ele é uma bênção e ele fala na nossa alma, né? Porque é um hino que fala muitas das vezes daquilo que a gente sente, que nós passamos e que as pessoas nos olham assim de uma forma achando que somos, né, de ferro, de aço, né? Olha pra gente assim, não. Eu tô passando por luta, mas ele e ela não passa, não pode, não. Nós não somos de ferro nem de aço. Amém, pastor, amém. Deus abençoe você também, sua família, a igreja aí em Juazeiro. A pastora Tatiane ficou comigo até de madrugada aí conversando, dando força, porque às vezes um tem que apoiar no outro, né? Só Jesus na causa. Deus é fiel, é isso aí. Deus levanta seus soldados, Deus levanta seus guerreiros, Deus levanta seus abençoados e vai levantar do teu lado, meu irmão e minha irmã, se você estiver se sentindo fraco, afrontado, perseguido, desanimado, caído, como qualquer um desses que eu li para você aqui, que eu mencionei para você aqui, como Moisés passou, como Noemi passou, como Saul passou, como Davi passou, como Jó passou, como Jeremias passou, como Jonas passou. Se você passar, Deus é contigo. Ele não vai te desamparar, ele vai te sustentar, vai passar, essa luta vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Tá passando já, só mais um pouquinho de tempo. Jesus também tá voltando, né? Quem tá pronto para ir pro céu com Jesus? Então não tenha medo, vai passar, né? Quando a gente menos esperar, e tenha certeza, ainda não é a grande tribulação. E a grande tribulação, eu creio, nós não vamos nem chegar perto dela, porque já vamos estar lá na glória com o Senhor. Então isso é só uma pequena turbulência que, né, está sinalizando a grande tribulação. Amém? Fique tranquilo, fique tranquila e vamos continuar obedecendo a ordem de Deus. E qual é a ordem de Deus? Diga ao povo que marche, não pare. Não pare, porque um novo tempo vem aí. E esse novo tempo, Deus conta com pessoas que se encaixem dentro da listagem dos 300 de Gideões. E não dentro dos covardes e medrosos que vieram à turbulência, à tribulação, sentiram medo e voltaram. Não. Não é esses que Deus conta. Que nós sejamos, né, façamos parte aí dos 300 de Gideões, que estiveram ali firme e forte, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos, 300, né, que lutam, 300 que confiam. É esses 300 de Gideões que nós temos que buscar sempre fazer parte deles. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo. Que Deus conceda a você um domingo de vitória, um domingo de paz, um domingo de tranquilidade, um domingo cheio da presença do Espírito Santo. Pastor Tiago, domingo que vem já vai ter ceia na sua igreja, já vai ter culto. Glória a Deus, algumas igrejas já vai estar abrindo, né, em algumas cidades, aqui em Petrópolis ainda não, mas o Senhor, né, sabe o que faz e nós vamos continuar confiando no Senhor, que no tempo dele, na hora dele, vai abrir em todos os lugares e vai abrir para explodir com a glória de Deus, amém? Deus abençoe, a paz do Senhor e... encerramos. Sou vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome. Sou vencedor, por mais que o mundo queira, o mal não me consome. Sou vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci pra ser cabeça. Sou vencedor, Deus guarde a minha alma pra que eu não pereça.
sou um marco, vida que Deus dá. Eu era um rio secando, agora sou nascente que não vai secar. Sou vencedor, jamais vou recuar. Não recue, Deus é contigo.